Se vender água não é para você, então no seu caso a crise não está no Brasil, e sim dentro de você. Pega a visão. Foi assim que eu surgi aos olhos da grande multidão, falando disso. E o que eu quis dizer foi que naquela ocasião, 28 de março de 2018, um cara colocou vários problemas no Brasil e disse que o Brasil estava atolando, inclusive, por causa de pessoas igual a mim. E aí eu fiz aquele limão limonada e disse para ele o seguinte, que tinha sim muitos problemas para se resolver, mas se eu não estivesse em crise, eu conseguia, primeiro, não ser parte desses problemas e segundo, de repente, até ser parte da solução deles mesmo. Então a crise é real, ela existe. Agora, se você não estiver em crise, você é parte da solução, da crise que existe. E pode ser que isso um dia te coloque em outro plano, assim como aconteceu comigo. Pegou a visão? O que você chama de voltando com tudo? É voltar cheio de garra, de disposição, de motivação, de vontade, etc. É isso que é o voltar com tudo? Porque se for, isso é bem raso, viu? Vamos ver se você está voltando com tudo mesmo. Você tem conhecimento sobre empreendedorismo? Você tem conhecimento, por exemplo, sobre margem de lucro? Você tem conhecimento sobre modelo de negócio? Você tem conhecimento sobre a persona? Você está se relacionando da maneira adequada? Você está se afastando das pessoas que não se relacionam da maneira adequada? Você está deixando pelo caminho vícios, hábitos, costumes, pessoas, lugares, coisas que não agregam nesse momento a sua caminhada? Se todas as respostas for sim, aí pode ser que você esteja retornando com tudo. Agora, se retornar com tudo for só estar motivado, animado, com que ideia vier, não, isso aí não é com tudo e inclusive é raso pra caramba. É bem longe de estar voltando com tudo. Para começar um negócio você não precisa ter dinheiro, você precisa ter vontade de fazer aquilo dar certo. Você pode começar um negócio de uma ideia e vontade de verdade para fazer aquilo dar certo, conhecimento de verdade para fazer com que aquilo dê certo. E ir para cima daquilo até provar a si mesmo que você tem condição de tirar aquilo do papel e fazer acontecer. Entretanto, tendo família, igual você colocou, você precisa se fazer a seguinte pergunta, cara, se der ruim, quem é afetado? Porque começar de qualquer maneira só porque quer empreender é raso, viu? Ah, eu quero ter o meu próprio negócio, não quero mais ter patrão, isso tudo é raso. É coisa de gente lá da gaveta de baixo. Se faça essa pergunta todos os dias, cara, se der errado, se der tudo muito ruim nisso aqui, quem cai comigo? Aí você vê se compensa ou não começar, tendo família e não tendo dinheiro. Se você está começando a fase adulta agora, eu te recomendo esse aqui, ó. Manual. A Bíblia Sagrada. Se você não leu nada até agora, te recomendo novamente esse aqui. Leia de Gênesis a Apocalipse com calma e tente interpretar a sua maneira. Cada um vai interpretar de uma maneira. Mas não deixe de ler o manual, não. Depois de ler isso aqui, aí sim vem outros tantos que são importantes. Mas sem ler isso aqui, sem o manual, se não tem as manhas, não entra, não. Eu nem estou te falando de religião, não. Estou te falando de manual. Não de religião, de crença, nada disso. Estou te falando de manual, inquestionável. Quanto a escrita acontecer, esse seguirá sendo o livro mais vendido de todos os tempos. Não é um acaso, não. Eu, no seu lugar, teria curiosidade de saber o que tem aqui. Bom, eu acredito na gestão humanizada. Acho que ela é muito necessária, mas não acredito nessa gestão humanizada romantizada que falam por aí. A galera confunde muito o que é ser gestão, o que é fazer gestão humanizada. Gestão humanizada, a única diferença dela para outra gestão convencional é que na convencional as pessoas estão de olho no resultado e tratam todo mundo da mesma maneira. Ó, tem que dar resultado, tem que dar resultado, tem que dar resultado, todo mundo aqui é igual, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo salário, todo mundo tem a mesma estrutura, todo mundo tem o mesmo produto, o mesmo serviço, então tem que dar resultado. Essa é a convencional. A gestão humanizada, ela respeita a individualidade de cada ser humano e trata respeitando essas características, lapidando essas características e trazendo para esse ser humano que ele ainda não tem quanto complemento, mas respeita a sua característica inicial. Isso é gestão humanizada. O restante é romântico. E esse romântico não cabe no mundo dos negócios, é raso. É nessa barca que eu não entro. E o que o líder precisa fazer para liderar bem é entender que pessoas precisam de pessoas. E aí, se pessoas precisam de pessoas, quanto mais humanizado for a gestão, melhor. Todo mundo. Lembrando que o foco não muda, tanto para a gestão convencional quanto para a gestão humanizada. O foco é resultado. O negócio tem que dar resultado. Se não dá resultado, uma hora vai
aquilo vai quebrar. Então tem que dar resultado. Isso não muda, mas a diferença entre gestão convencional e gestão humanizada é essa. Na convencional todo mundo é tratado exatamente da mesma maneira e tem que dar resultado, e você tem a estrutura, o salário, os benefícios, tudo igual, então todo mundo tem que ter o mesmo resultado. A outra trata respeitando a individualidade de cada ser humano. Pegou a visão? Mas o foco é resultado. A maneira de aplicar isso no dia a dia, tratando as pessoas de maneira diferente, é o que muda, entendeu? Em qualquer lugar do planeta que você estudar quem compra, estudar a persona, qualquer lugar do planeta que você tiver uma solução que seja interesse do público-alvo e não vontade sua de trabalhar, qualquer lugar do planeta que você souber se relacionar com essa pessoa, saber onde ela está, ter disposição para ir até essa pessoa, qualquer lugar do planeta que você tiver um diferencial, qualquer lugar do planeta você vai conseguir se destacar, vai conseguir fazer negócio em qualquer área. Não tem a ver com, sei lá, confeitaria no Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, São Paulo, não tem a ver com isso. Tem a ver com... eu sei o que eu tenho quanto solução, eu sei para quem é, eu sei onde esse quem está, eu sei como me relacionar com esse quem, e eu tenho um diferencial. Qualquer lugar do planeta que você tiver essas respostas, você consegue fazer negócio, seja no Triângulo ou em qualquer outro lugar. Olha, existem várias maneiras de se ver crescer. Crescer, por exemplo, é, sei lá, até ontem você não leu nenhum livro, hoje você leu um livro, isso já é crescer. Então crescer está em vários aspectos. No que se refere ao mundo dos negócios, a única maneira de se escalar esse negócio é tendo mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa. Imagina você vendendo água, você e uma caixa de isopor vendendo água na praia. Você tem um limite, sei lá, você vai conseguir vender no máximo 120 garrafas de água. Agora você imagina duas pessoas, você e mais uma pessoa, com cada uma conseguindo vender no máximo 120, já são 240 garrafas de água. Você imagina 10 pessoas, cada uma vendendo no máximo 120, então já são 1.200 garrafas de água. Então você vai tendo mais possibilidades. Agora, a conta não é tão 2 mais 2 são 4, não. No mundo dos negócios, nunca a conta é 2 mais 2 são 4. Não há garantia alguma que se eu colocar mais 10 pessoas para vender água, as 10 vão conseguir vender 120 cada uma. Então essa conta não é redonda. Mas uma coisa é fato. Só para concluir aqui, não é uma conta redonda. 2 mais 2 são 4. No mundo dos negócios não é assim. Mas uma coisa é fato. Para crescer, para escalar, tem que ter mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa. Aí o formato que você vai fazer isso, contratação, temporário, etc., aí já é um detalhe. Mas para crescer, no que se refere a número, a negócio, etc., é escala. Escala é mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa, você tem que montar um time. Livro que eu indico para destravar. De Gênesis a Apocalipse. Meu parceiro, a pessoa que tem fé, ela só se prepara em várias áreas. Ela só se coloca à disposição em várias áreas. Ela só é aquela pessoa que está pronta, com a chuteira amarrada. Mas quando você tem fé, Deus desenha o caminho. Então, eu estou pronto para, se necessário for, amanhã eu entrar para uma barbearia e cortar cabelo. Mas na caminhada, Deus foi... As pessoas extraordinárias, elas são como a água. Elas modelam seu curso de acordo com a natureza do solo por onde passam. Elas não insistem. Elas modelam seu curso de acordo com a natureza do solo por onde passa. A água não para, não, ela vai modelando. Tem uma pedra que ela passa, tem uma montanha que ela sobe, ela desce. É assim. Então, eu nunca vou deixar de ser barbeiro por não ter tido uma barbearia. Mas eu sou o cara da fé, então eu vou modelando meu curso de acordo com a natureza do solo por onde eu passo. Questão de fé, só quem tem que vai entender. Primeira dica é você entender que depois de 50 não tem começo, é recomeço. E não tem essa de começar do zero. Parou. Do zero você começa aos 13, aos 14, aos 15. Eu comecei aos 7 do zero. Se eu tivesse que começar novamente aos 12, no meu caso já não era recomeço, não era mais começo, era recomeço. Então não tem começo aos 50. Tem recomeço e não é do zero. É de uma experiência bem-sucedida, de uma experiência mal-sucedida, de um fracasso, de uma vitória, de um lugar novo, nunca do zero. E outra coisa, não precisa de colocar etnia mesmo não, tá? Ninguém tá nem aí não. O papo reto que eu posso te dar é esse, ninguém tá nem aí pra etnia, religião, opção sexual, ninguém tá nem aí pra isso não. Então não coloque isso ancorado no seu recomeçar não, que senão você vai ser só mais uma pessoa que vai ficar pelo caminho, porque ninguém, absolutamente ninguém tá nem aí pra isso. Foca em alcançar o seu resultado e recomeçando do não zero a partir dos 50. Você ficar se apegando a esse negócio. Porque, na verdade, quando você fala, eu nem vou colocar etnia, você colocou etnia, você sabe disso. E a verdade, meu amigo,
A verdade nua e crua é que absolutamente ninguém tá nem aí pra isso não. Tá? Quem tá te falando isso é um negão. Ninguém tá nem aí pra isso não. Tudo que eu fiz na vida, eu não me ancorei no lugar que eu estava, eu não me ancorei na cor da minha pele, eu não me ancorei na minha condição socioeducativa, econômica, eu não me ancorei na minha idade, eu não me ancorei na minha cidade ser grande ou pequena, eu não me ancorei no fato de eu morar em periferia, eu não me ancorei em nada disso, eu me ancorei apenas na necessidade de fazer alguma coisa para que eu pudesse comer honestamente naquele dia. E foi isso que eu fui fazendo, e é o que eu faço até hoje. Se eu tivesse ancorado em idade, etnia, em, sei lá, em cicatriz, em ninguém me apoia, etc, tava eu no meio da multidão até hoje, sem resultado, sem ter alcançado e ficando mais velho a cada dia. Não corre nada disso não, tá? Recomeça, faz o seu aí. Desistir vai ser só mais uma prova do seu fracasso. Vai ficar nessas aí. Acabei de dar uma resposta pro cara agora atrás, falando que ninguém tá nem aí pra esse negócio de etnia, no que se refere a você falar, e é real, por mais tenso que seja, é real. Eu falo a mesma coisa com você. Se você jogar a toalha e desistir, meu colega, o mundo vai aplaudir, porque a morte de um é garantia da vida pro outro. Eu sou o cara do papo reto, sem curva, na lata. Para de show. Desistir só vai fazer com que você se torne estatística. Você que escolhe aí. Escolhe o seu difícil. O que é mais difícil? Tentar mais uma vez ou ficar pelo caminho? É tudo difícil. Agora, entre o difícil e o outro, eu escolho a dificuldade de tentar mais uma vez. É assim que funciona, meu compadre. Acorda pra vida, não tem essa parada de desistir, não. Desistir vai ser mais um fracasso. Pior é que depois que você desiste, daí a um tempo você tem que começar novamente. O tempo que você desistiu até esse tempo de começar é um tempo perdido. Primeiro, ninguém se destaca. Absolutamente ninguém se destaca vendendo produto ou serviço. As pessoas se destacam vendendo o que isso proporciona. Então, o que esse bolo proporciona? Se você sair para a rua para vender bolo, você é só mais um. Porque bolo todo mundo vende. Agora, se você estiver vendendo uma experiência, se você estiver vendendo uma explosão de sabores, quando a pessoa coloca esse bolo na boca e come, tem uma explosão de sabor, aí você vai para um outro lugar. Essa é a primeira dica. A segunda é olhar se a sua mãe precisa de ajuda. Olhar se ela verdadeiramente precisa de ajuda. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa. Então, certamente o seu problema está no fato de tentar bastante coisa. Falta de foco, né? Não adianta você tentar uma coisa segunda a sexta, não dá certo, na outra semana você tenta outra, não dá certo, aí você tenta uma por 2 meses, não dá certo, tenta outra por 3 meses, não dá certo e vai trocando. Não adianta, você não passa pelo período de validação, né? 2 anos, 5 anos. As pessoas são muito afoitas, elas querem resultado para ontem. Entre o plantio e a colheita existe um negócio chamado cultivo. Então planta, cultiva e colhe. As pessoas querem plantar e colher. Isso quando não quer colher antes de plantar. Aí não dá certo. Tem que fechar um pouco o leque, focar em uma coisa só, tentar por um tempo maior. Assim. Não adianta eu querer te iludir aqui, igual eu vejo um monte de gente fazendo na internet, que vai ser só mais uma balela que você vai escutar e pode ser que amanhã ou depois você se decepcione comigo. E eu não quero isso. Pode ser que amanhã ou depois eu encontro com você, contigo pelas ruas. Eu quero ter o prazer de te olhar no olho com verdade. Então, essa sequência de vídeos que eu coloquei nessa mesma pergunta, elas para mim são muito mais importantes do que ser aplaudido de pé em Harvard, ter palestrado nos continentes do mundo, etc. Essa gente aí me viu na selva. Copacabana tem um negócio, se você não souber sair daquela areia, você não volta lá não, tá? Principalmente no lugar onde eu ocupo, pensa. Tiver subido do salto e do pro ego, pisasse ali, meu parceiro, malandro me pisoteava naquela areia. Funciona assim, é selva, meu compadre. Só que quando você sabe sair, você tem acesso para voltar e você tem laço com aquele lugar. Até porque o mundo não gira, capota, não ganhei jogo nenhum, o jogo tá rolando. Se necessário for, eu sei onde vende água, eu sei onde vende gelo. A tropa tá lá, a areia tá lá, eu volto lá e refaço a rota. Pegaram? Saiba sair, hein? Saiba sair. Pode ser que o mundo não gire, capote. Visão, hein? O empreendedor sem gestão das emoções versus o empreendedor com gestão das emoções. Primeiro, sem gestão das emoções. E aí, como é que foi o dia de venda? Ah, não, nem me fala desse dia de venda.
Tô no desânimo, a meta era vender 300, custei vender 130, fui oferecer doce pra um senhor lá e quase me bateu no carrão que ele tava, você acha o dono do mundo. Teve uma madame lá que eu fui oferecer o doce pro filho dela, essa mulher virou arara pra cima de mim, povo preconceituoso, racista. Antes eu tivesse ficado em casa assistindo a minha série, nunca mais me fala desse negócio de empreender. O empreendedor com a gestão das emoções. E aí, como é que foi o dia de venda? Cara, deu bom. A meta era vender 300, não deu, eu vendi 130. Teve um celular que passou no carrão, não quis comprar, tudo certo. Teve uma senhora que o filho dela é diabético, eu não sabia, fui oferecer um doce pra ela quase me bateu. Descobri que eu tenho que ter um tipo de doce que não leva açúcar, porque de repente o filho dela poderia comprar. Aprendi um monte de coisa, vou fazer desse limão a limonada e amanhã eu tô lá novamente. Escolhe aí. Se você vai ser a surtada sem gestor das emoções, ou quem controla as emoções, aprende com tudo isso e tenta novamente no outro dia. Pegou a visão? Isso dá até feed. Já fui viciado em pessoas tóxicas. Cara, se você pensa que essas drogas que tem aí no mercado mata, é porque você não tem noção do perigo que é pra você andar com gente tóxica. Gente que não quer crescer, gente que só te arrasta pra baixo, gente que questiona tudo aquilo que você faz, fala. Eu convivi com pessoas que hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, eu não acredito que um dia eu chamei essa turma de os meus melhores. Já fui viciado. Esse vício muita gente ainda tem, não sabe não. Milhões tem, não sabe. E por não saber, acha que estão com seus melhores. Agora esses outros vícios aí, esses eu não tive tempo de aprender não. Enfim, e até desse das pessoas tóxicas, eu me curei. Graças a Deus. Bora pra cima, segue o baile. Algo do tipo, porque eu tinha conseguido viralizar algo. Eu não sei o que aconteceu com aquelas pessoas, não sei se alguma delas conseguiu viralizar, não sei se algum que conseguiu viralizar conseguiu se firmar depois de conseguir viralizar, porque são degraus, né? Não acompanhei. Minha correria é gigante. Entretanto, fiquei feliz em saber que, de alguma maneira, eu fui um espelho para aquelas pessoas. Ser referência é algo a ser comemorado, entendeu? É o que eu sugiro a você. Se você começou algo, alguém começou porque você começou, cara, fique feliz por isso, você é referência. As pessoas olharam para você e falaram, é possível. Agora, continue crescendo. Porque se você não continuar crescendo, ficar só olhando para quem começou do seu lado, daqui a pouco essas pessoas sabem tão quanto você e até te ultrapassam. Siga crescendo. E se te ultrapassar, tá tudo certo, tá? Você vira aluno de quem torna referência para você. Torna-se referência para você. E tem, para concluir a resposta, tem que ser assim. Se alguém que começou depois de você, inspirado em você, conseguir te ultrapassar, você tem que ter a humildade de olhar para aquela pessoa e tê-la como referência do que ela conseguiu fazer depois que você parou no tempo. Porque se você parar no tempo, colega, perdeu. Não para quem começou do seu lado e te ultrapassou. Perdeu para você que achou que o jogo estava ganho. Foi para algum lugar chamado zona de conforto. Pegou a visão? Bom, para mim, melhorar a mentalidade, ajustar a mensagem e melhorar a imagem não pode ser atributo para que você cobre mais por um produto, por um serviço, por uma habilidade, etc. Mas sim tem que ser uma cobrança de você consigo mesmo em relação a quem você era ontem, anteontem, mês passado, ano passado. Cobrar mais por um produto, um serviço, uma habilidade, etc. tem a ver com outros elementos. Isso aí pode até entrar em um pequeno espaço ali, mas não tem diretamente ligado, não está diretamente ligado a isso. Isso aí é obrigação sua consigo mesmo. Pegou a visão? Vou te dar um exemplo no outro stories aqui. Eu não sei se vocês se lembram quando eu surgi aos olhos da grande multidão, eu tinha os dentes muito zoados. E eu declaro que realmente eu não cuidei disso não. Eu estava preocupado com cuidar aqui dentro. Falar na frente, se der, eu cuido dessa parada. Aí aconteceu tudo que aconteceu na minha caminhada. Veio o episódio do vídeo da água e eu fui para um radar muito maior. A cobrança era muito maior e eu tive que começar gradativamente cuidando dos dentes. Mas é gradativamente. Agora eu vou fazer toda a arcária dentária, um serviço de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Inclusive eu vou falar muito com vocês porque a galera do Brasil precisa saber, precisa descobrir que é possível fazer isso. E vou mudar totalmente o meu sorriso. Aguardem aí. Esse cara aqui vai cuidar disso comigo. Aguardem, vocês vão acompanhar. Essa cobrança é uma cobrança do Rick com ele mesmo. Se isso vai trazer mais resultado financeiro para ele. E no Brasil, nós somos aquele comercial de margarina que sempre tá tudo certo o tempo todo, né? E eu não gosto disso, não. Então é muito importante um cara que tem a visibilidade que eu tenho
ter coragem de abordar esses assuntos, declarar que não foi um cara cuidadoso no que se refere ao seu sorriso, aos cuidados com a boca, com o dente, etc. Mas que vem melhorando isso e que agora vai passar por um procedimento que vai dar para ele uma outra cara, assim, nesse sentido. Então, essa cobrança é uma cobrança que o Rick tem que ter com ele mesmo, entendeu? Não é uma cobrança que pode melhorar o meu ganho financeiro, é uma cobrança que eu tenho que ter comigo mesmo, melhorar a minha imagem. Isso é importante, imagem vende, isso é brand, entendeu? A Alexa fala muito disso. Então, todas as melhoras que você puder fazer em você mesmo, faça, porque isso pode te colocar em um outro radar de satisfação consigo mesmo. Então, só para finalizar, isso é brand. Isso é marca pessoal, isso é você melhorando a si mesmo. Pega a visão, bora! A garota tá falando aqui que gosta quando eu desço pra areia hoje, bora! Não dá, amanhã tem palestra, tem que dar, né? Ah, pronto, só porque amanhã tem palestra, eu não posso vender água hoje. Cuidado, hein, subiu pra cabeça, hein? Mas eu adoro descer pra areia e vender, e trocar ideia com a minha galera, ver o turista, ver as pessoas que me acompanham, ver os caras que vendiam comigo. É sempre uma alegria, assim, é uma away, a gente faz uma festa, uma farra, assim, todo mundo junto. Dentro do mesmo lugar, né? Até porque o mundo não gira capota, né? Então é importante ter o pé cravado no chão, humildade para recomeçar e testando isso sempre que possível. A meta é subir, mas se o mundo capotar, caixa de isopor, gelo, água, pista, parte. Bom, seu produto tem um valor agregado descomunal. Primeiro que ele é artesanal, né, gente? Eu tô falando com essa intimidade porque eu sou cliente dele. Ele fabrica viola artesanal. Viola de Minas, depois vocês acompanham. Pensa em um cara talentoso, um cara águia em todos os sentidos. Tá lá em Varginha, Minas Gerais. Baixei lá na casa dele, comprei 25 violas na mão dele. Violas profissionais. Comprei 25. Baixei lá quase meia-noite. A companheira dele, a filha e ele lá acordados fizeram uma janta quase meia-noite. Foram tocar uma viola para eu ver. Me mostrou as violas que ele fabrica. É um valor agregado, né? Você não vai vender isso por um preço baixo, sabendo você da qualidade do valor agregado e do quão complexo é a produção da viola que você fabrica. Então, no seu caso, quem quiser comprar tem que pagar por tudo isso. Valor agregado, amor envolvido, habilidade, em ter buscado tanta qualificação para ser um dos luthiers mais renomados, fabricar viola para tanta gente. Só para concluir, então não dá para você vender o seu produto por qualquer preço. É óbvio que tendo um produto com tanto valor agregado, igual é o seu caso, você não vai vender todo dia, porque isso aqui é Brasil e as pessoas tentam no jeitinho brasileiro, mesmo sabendo do valor agregado que tem aquilo, eles tentam ir comprando mais barato, a ponto que se você não tomar cuidado, você pega a viola e dá para a pessoa de presente. Porque o brasileiro é ninja, tá? Eles têm uma habilidade para passar uma história complexa para que você vá baixando. Mal sabe essa gente a complexidade que é produzir uma viola artesanal com a qualidade e com o amor que você faz. Manda um abraço para seu companheiro, para sua filha, pro seu time todo aí, por vocês, respeito máximo, tá? Quando der, eu vou ir, porque, pensa, eu não vou na casa de ninguém não, você sabe disso, mas eu fiquei impressionado com a receptividade que tive aí na sua casa e no seu negócio. Gratidão, hein? Fala com o Rico, ó, da próxima vez não vai chegar meia-noite e meia. Não existe dias ruins. O que existe são momentos ruins dentro de dias maravilhosos. Percebeu onde está a mente do águia? Percebeu porque talvez a maioria não consiga alcançar o extraordinário? Se ao final do dia você está com o pulso pulsando, coração batendo, saúde plena, comida na mesa, uma casa, uma cama para dormir, um chuveiro para tomar um banho, uma água para tomar, uma família para curtir, cara, você teve um dia maravilhoso, teve momentos ruins dentro de um dia maravilhoso. Essa é a diferença dos grandes homens e grandes mulheres da humanidade. Não é o que a vida faz conosco, é o que temos condição e habilidade para fazer com que a vida faz conosco o tempo todo. É lidar com as adversidades com brilho no olhar, extraindo alguma coisa de bom, fazendo desse limão uma limonada e seguindo a caminhada. Não tem dias ruins, tem momentos ruins dentro de dias maravilhosos. Pegou? Eu achei tão interessante essa pergunta sobre dias ruins que eu respondi e fui lá e coloquei no feed. Depois passa lá e me fala o que você pensa disso. Você tem dias ruins ou momentos ruins dentro de um dia maravilhoso. Como você vê isso?
Pode ser que sua resposta lá, seu comentário lá, ajude a levantar outras pessoas. Pode ser que você se encontre com a resposta que você procura ao ler a resposta das outras pessoas. Eu não acredito em dia ruim. Eu acredito em momentos ruins dentro de dias maravilhosos. Eu posso dar um exemplo disso, mas primeiro eu vou deixar o link aqui para vocês do vídeo que eu acabei de postar dessa resposta, porque vocês deixam o comentário de vocês lá. Exemplo disso que eu falei foi o tal 11 de março de 2017. A mensagem de texto que eu recebi, que eu sempre falo com vocês. Era um dia maravilhoso com uns 10 minutos de caos. 10 minutos entre receber a mensagem, ler a mensagem, digerir a mensagem, chorar a mensagem, depois levantar, enxugar as lágrimas, vou juntar meus cacos e voltar para a arena e ver o que dava para fazer a partir daquela mensagem. Fazer daquele limão uma limonada. Então foi um dia maravilhoso. Se por um lado eu recebi uma mensagem que eu não queria, por outro lado eu fiz daquilo tudo que eu precisava para mudar radicalmente o rumo da minha vida. Então não foi um dia ruim. Foi momentos ruins dentro de um dia bom. E talvez naquele dia, aqueles momentos ruins tenha aflorado, plantado o cara que hoje vocês conhecem, consideram e acompanham. É saber o que fazer com o que a vida faz com você. Mas, cara, eu não gosto muito dessa parada de segredo disso, segredo daquilo. Fica parecendo que alguém tem a fórmula mágica para fazer acontecer. E eu não acredito literalmente nessas coisas, tá? Cada um tem um porquê tá onde tá e de repente a vida precisa te colocar nessa situação aí para que você tome um sacode, para que você tome um balde de água fria e levante e faça a caminhada acontecer. Então eu acredito muito que cada um está exatamente onde tinha que estar, por algum motivo, por alguma aula que a vida está tentando fazer com que aquele ser humano entenda, aprenda para seguir em frente. Entretanto, tem algumas coisas que são importantes. Buscar conhecimento, ter muita fé, resiliência, ter um modelo de negócio, ter educação financeira, se afastar de quem não quer crescer, se aliar a quem quer crescer, se desapegar de hábitos, costumes, pessoas, lugares, coisas que te ancoram na mediocridade. Essas coisas são óbvias. Mas nada disso é segredo não, tá? Não gosto muito dessa ideia. O segredo disso não tem varinha de condão. Se eu tivesse, eu tinha alcançado aos 15, não aos 40. O extraordinário não é o que vende mais, é o que suporta mais não. Se você não consegue suportar não, você não consegue alcançar o extraordinário. O jogo do extraordinário não tem a ver com você. Tem a ver com isso aqui, ó. Pegava minha água. Eu precisava saber qual era a minha meta. A minha meta era 120 garrafas de água por dia. Eu descobri que eu tinha que oferecer 30 para vender um. Ou seja, eu tomava 29 não para chegar em um sim. Aí eu descobri que para vender 120 garrafas de água, eu precisava ir para a praia todos os dias para oferecer minha água para 3.600 pessoas, tomar 3.480 nãos para conseguir vender 120 garrafas de água. Então eu não saía de casa tentando vender água, eu saía de casa tentando suportar os não. Galera, me deparei com uma cena agora aqui no aeroporto e é importante eu compartilhar isso. Fui comprar um café e tá uma garota dentro de um quiosque, provavelmente de alguém que comprou uma franquia, trabalhando sozinha, só ela. Aí ela tem que estar atendendo o caixa, depois ir lá, servir o café, servir o salgado, voltar no caixa, atender o próximo. A garota está fazendo trabalho de 3, 4 pessoas. Essa garota não tem como trabalhar com brilho no olhar. Essa garota não tem como dar o melhor dela. Essa garota não tem como ter satisfação naquilo que ela está fazendo. Provavelmente ela só está fazendo isso porque precisa de trabalhar. E são essas coisas que levam a galera a não querer mais trabalhar para as pessoas. Porque provavelmente alguém comprou uma franquia daquele quiosque ali, colocou essa garota para trabalhar sozinha ali, e esse alguém dificilmente deve vir a esse quiosque para conhecer a realidade daquela garota. Cara, se você quer fazer negócio, você tem que colocar a equipe. No mais, tropa, respondi uma quantidade relevante de perguntas, depois se tiver um tempo eu respondo mais. Hoje tem jogo do Flamengo, entendeu? Dormir tarde. Não vou ao Maraca ver o jogo não, vou ver de casa. E aí pode ser que mais tarde eu volte e responda mais algumas perguntas. Mas sempre é uma gratidão imensa vir responder uma galera de perguntas dessa e me conectar com essa tropa por aqui. Vou a caminhada de vocês, tá? Sabe que toda pergunta que foi respondida aí é baseada nas vivências que tive, tá? Não sou o senhor da verdade, da razão, nem nada disso, não. Sou só mais um que na faculdade da vida foi aprendendo algumas coisas e hoje partilha com vocês aqui. Não se aplica a todo mundo. De repente, uma resposta que para um é trivial, para o outro é necessária. Então, se não serve para você, só passa os stories e deixa quem precisa da visão pegá-lo. Vou na caminhada, um forte abraço. Por onde for, seja luz.